humanos, meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, vim refletir sobre avanço tecnológico e sobre como, na minha opinião, nós meio que nos tornamos escravos das máquinas. Desde que a tecnologia começou a avançar e começou a se ter essa ideia de inteligência artificial, robôs, essas coisas, desde então sempre houveram discussões sobre como se daria esse avanço, como que seria no futuro, mais pra frente, né, como é que a tecnologia ficaria, como é que a sociedade viveria com essa tecnologia. E essa visão meio que mudou conforme o tempo foi passando e, consequentemente, a tecnologia foi avançando. No começo, né, no início, ali quando surgiu essa coisa da tecnologia, da inteligência artificial, de robôs, tinha essa visão muito utópica do avanço tecnológico, né, como sendo uma coisa muito boa, que ia trazer muitos benefícios para a sociedade, em que a tecnologia meio que ia ser uma espécie de aliada nossa, que ia tornar a nossa vida mais fácil, mais prática, nosso entretenimento mais divertido, seria algo que ia nos beneficiar em todos os sentidos. E um exemplo disso, né, que a gente pode ver na mídia, no entretenimento, é a série Os Jetsons, que é um dos exemplos assim mais claros de como era a visão, né, do avanço tecnológico para pessoas lá da década de 60, se eu não me engano. Acho que o desenho é dessa época, 60, 70, mas é um desenho super antigo e que é ali meio que no comecinho de quando estava surgindo todo esse avanço tecnológico, e no desenho isso é retratado de uma forma maravilhosa, de uma forma super utópica. E com o tempo, né, conforme as coisas foram passando e tal, o mundo foi mudando, essa visão passou a mudar e passou a se tornar cada vez mais distópica, com uma tecnologia que, ao invés de nos beneficiar e tornar nossa vida mais prática e divertida, iria na verdade se revoltar com a sociedade e nos escravizar. E um exemplo disso é o famoso filme Exterminador do Futuro, né, que é um dos exemplos mais claros dessa mudança de visão, em que agora, ao invés do robô ser uma empregada super querida e simpática, agora a gente tem um robô assassino que vai te perseguir até te matar. E começando cada vez mais as discussões de como as tecnologias mudariam o mundo de uma forma negativa, né, de uma forma ruim, e como robôs humanoides assassinos poderiam virar uma realidade. E pulamos agora para 2022 e nós temos robôs já, e a Boston Dynamics vive nos assustando com seus projetos assombrosos, mas estamos bem longe de ter robôs assassinos que vão nos perseguir, alguma inteligência artificial que vai controlar e dominar a humanidade, né? E estamos bem longe de se tornar escravos das máquinas, certo? Agora eu vou propor algo a você. Quero que você pegue seu celular, porque com certeza você tem um, e jogue ele fora, destrua ele. Dê um jeito nele e não é para comprar nenhum celular novo não. Agora você vai ver sem celular. Vai continuar a sua vida plena sem celular algum. E aí, você consegue fazer isso? E é brincadeira, não faça isso porque provavelmente você está usando seu celular para assistir esse vídeo, né? Então, não precisa destruir seu celular. Inclusive eu estou usando o meu para gravar esse vídeo, né? Então, não vamos destruir nossos celulares. Mas isso é um bom exemplo de como o celular ele é uma coisa tão importante na nossa vida. Ele é tão fundamental, ele faz tão parte da nossa vida que a gente não consegue se imaginar destruindo o nosso celular. A gente depende tanto dele que a ideia de você pegar o celular e destruir ele, não viver sem celular, não usar mais um celular, é algo que meio que virou absurdo. A gente não consegue mais isso. E a gente usa ele para praticamente tudo. Usamos ele para tirar fotos, gravar vídeos, para conversar com as pessoas, para se manter atualizado, para estudar, para trabalhar. Para tudo, a gente usa ele para comprar coisas, para absolutamente tudo. Praticamente todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente faz através do celular. O celular meio que juntou tudo, né, nesse aparelhinho. E ele meio que, de certa forma, virou até parte do nosso corpo. É como se ele fosse parte da gente, sabe? A gente precisa de um, e se o nosso estraga, a gente tem que trocar por um novo. Eu, por exemplo, eu nem sou uma pessoa assim tão viciada em celular, que fica direto nas redes sociais, que tá sempre ali com o celular na mão. Porém, eu confesso que se eu saio na rua e eu tô sem meu celular, eu me sinto estranha, sabe? Parece que tem alguma coisa faltando, que tem alguma coisa de errado. E olha, eu não sou essa pessoa viciada em celular. E eu já sinto isso. E deixou de ser alguma coisa que está na nossa escolha, né? Deixou de ser algo que a gente escolhe. A gente meio que precisa desse aparelho. Não é mais uma questão de eu quero ter um celular, mas sim de eu preciso ter um celular.
Muitas pessoas usam o celular para trabalhar, para estudar, para fazer mil coisas. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não uso ele o tempo todo, meu trabalho não é unicamente no celular, porém eu uso ele de certa forma como ferramenta de trabalho, eu uso ele para comunicar com minhas chefes, e quando eu tenho alguma informação lá do trabalho, algum recado importante, eles colocam lá no grupo de WhatsApp do trabalho. Então, se você não ficar ligado, não ficar de olho no grupo, você pode perder alguma coisa importante que pode te prejudicar no trabalho. Então, meio que virou uma coisa necessária. Meio que todo funcionário lá da empresa que eu trabalho tem que ter um celular para se manter atualizado, para conseguir funcionar ali naquele sistema. Então, ele deixou de virar realmente uma coisa opcional. A gente meio que precisa sim ter um. E aí percebemos como somos dependentes desse aparelhinho, que de certa forma nos escraviza. E sim, ele traz muitos benefícios, ele é muito prático, ele torna a nossa vida muito prática. Nos ajuda em muitas coisas. A gente pode usar ele para conseguir mais informações, para aprender coisas mais fácil, para ter acesso a coisas que a gente não teria se não tivesse uma tecnologia dessa forma. Eu, por exemplo, estou aprendendo inglês e piano pelo celular. Então, sim, ele facilita muito a nossa vida. Mas é aquilo, né? Nem tudo é uma coisa só. Tudo tem seus dois lados e com tecnologia não é diferente. Então, sim, por mais que celulares e tecnologia no geral tenham seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos. E sim, a gente meio que se torna dependente dessa ferramenta. A gente não consegue mais fazer nada sem ela. E a internet também, computador, meio que tudo vira uma coisa só nesse bolo. E se você fica sem internet ou sem celular, meu Deus, é o fim do mundo, sabe? Você fica desesperado e não consegue mais fazer nada da vida. Lá no trabalho, quando falta internet, meu Deus, o povo não consegue mais fazer nada. Uma vez ficou sem WhatsApp, lá que deu problema no WhatsApp, e o povo não conseguia mais mandar as coisas, os documentos um pro outro. E era o WhatsApp, sabe? Eles poderiam ter enviado esses documentos por e-mail. Mas, sabe, tá tão dependente do negócio que quando aquilo acaba, você paralisa, você trava, você não sabe mais o que fazer. E se for pensar, até alguns anos atrás, esse aparelhinho não existia e as pessoas faziam as coisas. E como elas faziam isso? A gente não sabe mais. Nem quem viveu naquela época sabe. Imagina quem não viveu, né? E a gente não tem um robô apontando uma arma pra nossa cabeça e dizendo o que a gente precisa fazer. Mas a gente se tornou tão dependente de celular, de internet. Se isso permeia tanto a nossa vida, se isso faz parte de todas as partes da nossa vida, se muda a forma como a gente vive, como a gente se comporta, então até que ponto a gente não é meio que escravo dessa tecnologia? Até que ponto a gente não se tornou escravo das máquinas? É curioso porque não é aquele tipo de escravidão que nos tortura, que nos machuca, que a gente fica desesperado para se livrar daquilo. É uma escravidão que nos alimenta, que nos dá prazer, que a gente meio que gosta daquilo, que a gente quer aquilo. E por isso ela é tão perigosa. Porque se a gente tá numa prisão em que a gente é torturado, em que a gente passa por dificuldades, a gente vai querer desesperadamente sair dali, escapar. Mas se a gente tá numa prisão em que a gente se sente confortável ali, que nos dá prazer, que nos traz sentimentos bons, então não precisa de guardas, não precisa de segurança, não precisa de alguém apontando uma arma e te obrigando a ficar ali. Você vira segurança, você vira essa arma, você se obriga a ficar ali. Você quer ficar naquela prisão, você quer ficar naquela escravidão, porque aquilo te traz coisas boas. É parecido com um vício, que é tão difícil se livrar exatamente por isso, porque te dá prazer, você sabe que é ruim, você sabe que aquilo te faz mal, mas aquilo te dá tanto prazer que você não quer se livrar, sabe? Racionalmente você até quer, mas inconscientemente não. E a tecnologia meio que acaba funcionando dessa forma e muitas vezes se torna um vício. E se a gente tivesse cercado por robôs assassinos com cara de Schwarzenegger, a gente certamente iria correr, tentar fugir, tentar escapar deles. Mas a gente tá entre robôs em que a gente vai em direção a eles. Não apenas isso, como paga por eles, dá dinheiro pra ter aquele robô, pra ser escravo daquele robô. É meio doido pensar isso. Mas a gente quer estar o tempo todo na frente dessas telas, na frente do celular, na frente do computador ou da Smart TV, vendo reality shows em looping. E a gente se sente tão feliz ali, aquilo dá tanto prazer. Só que no final do dia, a gente se sente esgotado, cansado, sabe? Vazio. Dá uma sensação profunda de vazio. Eu já passei por isso, de ficar o dia inteiro ali no celular, ou na televisão, e depois sentir um certo vazio, sabe? Uma certa sensação de que você não aproveitou aquele dia, de que foi um dia que não serviu de nada,
sabe? Foi um dia desperdiçado. E quando a gente faz quando a gente vai num passeio, faz uma viagem, passa um tempo com as pessoas que a gente gosta, isso traz coisas boas pra gente, isso nos dá muito prazer. E no final do dia a gente se sente muito bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente se sente bem depois de viver aquele dia. Foi um dia bem vivido, sabe? A gente sente que fez algo de útil e que se divertiu de uma forma gostosa. Agora no celular não, sabe? É aquele sentimento de esgotamento, de vazio, sabe? Você se divertiu, mas foi uma alegria fabricada, sabe? Não foi uma alegria natural. Não é um prazer natural que a gente sente. E é com isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque prazer não é tudo igual. Tem muitas coisas que nos dão prazer, mas algumas nos dão um prazer fabricado, que não é real, que não é de verdade. E esse prazer fabricado, fruto de vício, fruto de coisas que nos fazem mal, ele nos deixa mal. Depois a gente fica com aquele sentimento de um certo amargor na boca, sabe? De sentir que desperdiçamos as coisas, que fizemos algo de errado. Então é sempre bom se atentar a isso, né? Nem tudo que nos dá prazer, nem tudo que nos faz feliz é algo bom, é algo saudável. E não tem nada de errado de usar o celular de vez em quando, ver uns vídeos no YouTube, jogar um jogo, ver um filme, uma série, né? De vez em quando não tem problema. Agora, se você só faz isso da vida, se você fica o dia inteiro naquilo, não faz outra coisa, isso meio que te torna uma pessoa vazia e deprimida. Isso mexe com você de uma forma negativa. Então, tudo é equilíbrio, né? Claro que a gente não vai deixar de viver sem o celular, mas é necessário um certo equilíbrio. Se você só fica naquilo, você se torna cada vez mais escravo daquilo, cada vez mais viciado naquilo, e aquilo acaba com a sua saúde mental, não tem como. E a gente produz para essas máquinas, né? A gente produz conteúdos para essas máquinas numa demanda extremamente rápida, onde não podemos nunca parar, onde a gente sempre tá produzindo mais e mais e mais e mais e mais, sem nunca ter fim, sem nunca ter um descanso. Tal qual seria se tivesse um robô botando uma arma para nossa cabeça e nos obrigando a fazer coisas. Só que não tem, mas de certa forma tem. Porque não é uma arma propriamente dita, uma arma de tortura, mas é a ideia cruel de perder engajamento, de perder importância, de perder seguidores, de deixar de ser relevante, de deixar de ser importante, de deixar de fazer parte de um grupo. Esse medo de que se eu não produzir conteúdo, se eu não postar, isso não só para pessoas que vivem disso, mas para qualquer um que tenha redes sociais, que se movimente na internet, que poste coisas. Existe isso, nessa demanda por estar sempre postando coisas, por estar sempre fazendo alguma coisa. Porque se você não fizer isso, meio que você deixa de ser notado, você deixa de ter relevância. Então você precisa fazer mais e mais e mais. E isso meio que te torna escravizado daquilo, né? Você fica escravo daquilo ali. Você não pode mais parar. E isso é uma forma de escravidão, né? Se você não pode nunca parar, tem que trabalhar o tempo todo, seja para produzir conteúdos ou qualquer outra coisa do tipo, isso meio que vira uma forma de escravidão. E é muito difícil de sair disso, porque a gente está num ponto em que não dá mais para separar a vida real da vida virtual. A gente vai numa loja real e paga os produtos pelo aplicativo do celular. A gente vai no restaurante real, mas fica ali postando história da comida e dividindo o nosso tempo entre conversar com as pessoas que estão ali com a gente e conversar com gente que está ali nas redes sociais, que está indo às vezes do outro lado do mundo, ou às vezes no nosso trabalho, a gente está ali trabalhando num lugar físico, mas recebe as informações do que a gente tem que fazer pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou participa de reuniões do trabalho pelo Zoom. Então as coisas se misturam, não tem mais essa diferenciação clara do que é virtual e do que é real. Meio que tudo virou uma coisa só, não dá mais para separar. E não dá mais para escolher não fazer parte disso. E ok, a inteligência artificial ainda não ganhou consciência própria, né? Não temos uma inteligência artificial que domina tudo e que tem consciência de mundo e que tem objetivos e planos. Por trás das inteligências artificiais que a gente tem, existem pessoas ali controlando elas ainda. Mas meio que isso não faz diferença pra gente. Se for realmente uma inteligência artificial do mal, que tem um plano pra tudo, ou se é uma empresa, uma grande corporação que visa o lucro acima de tudo, meio que pra gente aqui isso não faz diferença. O fato é que a gente tem uma tecnologia que tá roubando nossos dados, nossas vidas estão sendo modificadas por elas, e
a gente faz tudo ao bel prazer dessas máquinas e que nos escravizam sem a gente nem perceber. Bem, mas é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e talvez vocês achem que o que eu falei aqui é meio exagerado e não é tão grave assim. Mas assim, eu acho que sim, é uma questão para se preocupar. Eu acho que muito do que eu falei aqui é assim, de certa forma, bem real. Né? Claro que a situação ainda não tá tão séria assim, mas as coisas tendem a piorar cada vez mais. Ainda mais quando a gente ainda tem uma geração pré-internet, pré-celular, para todas essas coisas. Mas uma hora essa geração vai embora e vai ficar só a geração nova. E vai chegar um momento em que a gente só vai ter no mundo pessoas que nasceram num mundo com celulares, com smartphones. E se agora a coisa já tá dessa forma, a gente já tá tão inserido nesse contexto tecnológico, a gente não consegue mais sair disso. Imagina então no mundo em que a gente só tem pessoas que já nasceram no mundo com celular. Isso só se tende a fortalecer cada vez mais. E o futuro não é muito promissor nesse sentido. Acho que a gente só vai cada vez mais ser mais manipulado e mais escravo ainda das máquinas. A não ser que meio que a sociedade entre em um colapso e aí meio que a tecnologia acabe e a gente volte para uma era pré-tecnológica. Algo nesse sentido. Mas se isso não acontecer, a tendência é a gente se tornar cada vez mais manipulado pelas redes sociais, por inteligência artificial, por tecnologia. E se tornar cada vez mais parte disso. E para tentar fugir um pouquinho disso, combater um pouco isso, já que não tem como a gente viver sem celular, né, claro, e sem internet também, mas a gente tem que tentar equilibrar as coisas, não ficar o tempo todo nisso, não ficar só no celular, só na internet, só no virtual. Equilibrar o virtual com o real, também fazer coisas reais, sair com os amigos de vez em quando, fazer uma viagem, fazer um passeio. Ir no restaurante ao invés de só pedir comida pelo aplicativo. Né? A gente tem que tentar um pouquinho viver o mundo real e equilibrar um pouco as coisas para não ficar totalmente dependente dessa tecnologia e se tornar cada vez mais manipulado por ela. Mas se gostaram do vídeo, já sabe o que tem que fazer. Se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like bonito, que vocês sabem que eu adoro. E comentem a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se discordam, quais são as previsões de vocês para esse futuro em meio a tanta tecnologia, o que vocês acham que vai acontecer, se acham que eu estou exagerando, que não é tudo isso, ou se acham que é, como é a relação de vocês. Deixem aí o comentário de vocês que é sempre muito bem-vindo. Mas é isso, fiquem bem e até a próxima!